E aí, beleza? Em 1506, Jung-jong, com um exército de rebeldes, encenou uma rebelião e derrubou o rei. O novo governante esmagou toda a resistência e estabeleceu controle total sobre a população. Durante esses tempos, uma praga terrível começou a se espalhar pelo reino de Chosun, e o novo rei ordenou que o exército se livrasse de todas as pessoas infectadas. Os camponeses comuns são levados como gado para um poço onde são massacrados. Uma mulher em pânico implora aos soldados que poupem a sua filha saudável, mas é atingida nas costas por uma flecha. A garota sobrevive e tenta acordar a sua mãe. Quando os últimos gritos dos homens diminuem, um homem desce ao poço e a leva com ele. Ao cair da escuridão, um uivo é ouvido do poço. 10 anos se passaram quando Jung-jong é informado de alguns rumores. As pessoas estão preocupadas que monstros tenham aparecido na montanha onde ocorreu o extermínio dos infectados e estejam caçando civis. Estes eventos estão causando grande pânico e isso poderia ameaçar a autoridade do rei. Portanto, ele é forçado a tomar medidas drásticas. No meio da floresta, Yun, o seu amigo Sung e a filha adotiva Myung tentam conseguir alguma comida, mas não têm sucesso. Os caçadores também não conseguem pescar nenhum peixe e voltam para casa sem nada. Myung insiste com o seu pai para se mudarem da vila remota para mais perto do palácio para terem acesso à comida normal. Yun recusa e a envia para a horta para pegar vegetais para a sopa. Enquanto isso, um intruso chega ao quintal deles e espia pelas janelas da casa. Myung pega o seu arco e o aponta para as costas do estranho, exigindo que ele se apresente. O servo chamado Hur diz que veio buscar o homem que costumava trabalhar na guarda pessoal do rei. Myung não consegue entender de quem ele está falando, pois o seu pai é um camponês comum. Naquele momento, Sung se aproxima e, de surpresa, ela atira uma flecha no seu convidado. O jovem consegue se abaixar e olha para a garota, acendendo uma faísca romântica. Nesse momento, Yun aparece e Hur diz que veio vê-lo sob as ordens de Jung-jong. Myung fica surpresa ao saber que o seu pai e Sung eram de fato os melhores guardas de sua majestade. No entanto, ele não tem intenção de retornar à sua antiga ocupação e diz a Hur para ir embora. Nesse momento, Jung-jong chega e todos os presentes se curvam diante dele. Durante o encontro, o rei relembra os eventos de 10 anos atrás. Yun chegou ao palácio com a garotinha nos braços, demonstrando a todos que ela não era contagiosa. O guardião ficou chocado com a crueldade do rei e expressou decepção com a sua ordem cruel. Segundo ele, a doença não existe mais e o rei simplesmente aniquilou os seus súditos. Os guardas de Jung-jong desembainharam as suas espadas para lidar com o homem. Apenas Sung se levantou para defendê-lo. No entanto, o governante decidiu poupar os soldados. Ele baniu os guardas e a garotinha para fora de Hanyang. Agora, Jung-jong mais uma vez se volta para Yun em busca de ajuda. Ele fala de um monstro temível que está mais uma vez espalhando doenças pelo reino e arrancando os membros de civis. Ele devolve a sua espada de batalha e pede que defenda Keoseong mais uma vez. Após uma noite sem dormir, Yun decide retornar a Hanyang. Enquanto isso, as xamãs realizam um ritual perto do rio para livrar a terra do monstro impiedoso. Mas então as mulheres são atacadas e a água do rio fica vermelha. A tragédia é testemunhada por uma garotinha que consegue escapar. Chegando a Hanyang, a família Yun fica surpresa ao ver a capital. A cidade caiu em ruínas e as pessoas mal conseguem sobreviver. Eles encontram Hur e pedem para inspecionar a nova cena do crime. Perto do rio, encontram os corpos das xamãs e comerciantes com os seus membros arrancados. Yun examina os corpos das vítimas e nota os vestígios de barbante em seus tornozelos. Ele decide questionar a pequena testemunha. A garota diz que viu algo muito estranho, mas não há medo na sua voz. Yun e Sung decidem segui-la para descobrir o que ela realmente viu. Eles notam um homem com capuz entregando uma sacola à garota e se afastando. Sung vai atrás dele, mas o homem consegue escapar no seu cavalo. Yun alcança a testemunha numa casa onde ela está servindo comida para crianças pequenas. A garota confessa que mentiu para ele sobre o que aconteceu no rio em troca da comida. Por causa dos rumores sobre o monstro, as pessoas têm medo de sair para trabalhar no mercado e os moradores estão sofrendo de fome. Embora ela não tenha visto a fera em pessoa, ela acredita que ele existe. Enquanto isso, outro ataque ocorre nas montanhas. Yeon e Sun descobrem marcas de faca e bolhas estranhas nos corpos
das vítimas. Eles notam que um dos corpos está preso num galho de uma árvore alta, algo que nenhum humano poderia ter feito. Após examinar os corpos, Yun relata ao rei. Ele afirma que todos esses homens foram atacados por um homem. Alguém usou facas para simular um ataque de monstro. No entanto, todas as vítimas foram infectadas por uma doença desconhecida. Um rato cobaia, após contato com os corpos, começou a ficar coberto de feridas e falece em questão de horas. Yun está determinado a descobrir quem ou o que está por trás dos crimes. Yongjong ordena a formação de um grupo de busca com Yun no comando para caçar o monstro. As autoridades estão dispostas a enviar apenas 100 dos seus soldados na missão e dizem para reunirem voluntários entre os camponeses. Os guardas levam homens à força para se juntarem ao grupo de busca, deixando apenas mulheres e crianças na capital. Entre os voluntários, Yun nota a sua filha adotiva, que se disfarçou de guarda. O capitão ordena que ela permaneça na cidade, mas ela se recusa a obedecer e, no final, o convence a levá-la com ele. Ao som do gongo, o grupo de busca parte para as montanhas e varre os arredores. No entanto, além de um pouco de lodo rosa pingando dos galhos das árvores, eles não conseguem encontrar nada suspeito. Sung sugere que terminem a busca para que possam retornar à cidade antes de escurecer. Mas o comandante do exército real, Jin, insiste em seguir em frente, já que o monstro sai para caçar no meio da noite. Myung diz ao pai que não notou um único osso humano pelo caminho, o que significa que a criatura pode estar com muita fome. Apesar disso, Yun diz para se dividirem em grupos e continuar a sua busca. Enquanto isso, o rei diz ao seu conselheiro que está confiante de que, uma vez concluída a busca, eles descobrirão que não há monstro. Ele informará ao povo e a confiança nas autoridades será restaurada. Ele tem certeza de que todos esses ataques foram orquestrados por alguém. À noite, um velho voluntário se perde e segue na direção oposta ao grupo de busca. Depois de segui-lo, Sung chega a um penhasco, onde fica horrorizado ao ver vestígios frescos de fluido vermelho. Logo, Yun, Myung e Hur também chegam ao penhasco. A garota acha o lugar muito familiar, como se já estivesse lá antes. Sun chama os seus amigos e mostra a marca de uma enorme pata que foi deixada no chão. Conforme os outros voluntários se reúnem no penhasco, Yun diz para continuarem procurando no poço. Enquanto isso, Jin ordena aos seus soldados que eliminem todos os camponeses voluntários do seu grupo. Depois ele ordena que alguns dos soldados retornem ao palácio. O grupo de Yun vê um fogo de sinalização no céu, indicando que Jin descobriu o monstro. Segundos depois, os voluntários são alvejados por flechas. Os soldados massacram os camponeses restantes enquanto Hur enfrenta os guardas e salva Myung da espada do vilão. No final, apenas os 4 são deixados vivos, confrontados por dezenas de guardas. De repente, uma flecha voa em direção a Yun e Sung o protege com o seu próprio corpo. Ele se safa com um ferimento leve no braço, mas é pego pelos soldados junto com o seu amigo. Eles também capturam Hur e Myung e os amarram juntos. Jin diz a eles que o monstro nunca existiu. O tempo todo, os soldados do reino estiveram exterminando os camponeses para manter o povo com medo. 10 anos atrás, o povo também acreditou na existência da praga, o que ajudou Yongjong a ganhar poder. Após estas palavras, Myung relembra os eventos de sua infância e tenta se libertar de suas algemas. Jin empurra a garota junto com Hur para o poço, mas eles conseguem sobreviver pendurando-se na corda. Enfurecido, Yun promete eliminar os agressores da sua filha, mas ele leva uma pancada na cabeça. Jin diz aos guardas para eliminarem os membros restantes do grupo de busca, forjando um ataque de monstro. Hur e Myung desviam das flechas dos guardas. De repente, uma respiração pesada é ouvida abaixo e uma enorme pata com garras emerge da escuridão. A criatura sobe até o topo do penhasco e mata o guarda com o arco. Os soldados são confrontados por um monstro enfurecido, coberto de feridas e bolhas. Jin, assustado, ordena aos soldados que atirem no monstro, mas ele não tem medo de flechas. Em segundos, ele está perto dos atacantes e os
despedaça. Enquanto o monstro caça os soldados, Sung e o seu amigo se libertam de suas algemas e descem ao poço. Felizmente, Myung e Hur conseguem sobreviver ao seu encontro com o monstro. Eles notam os corpos das vítimas do monstro, nas quais se formaram bolhas. Yun diz que eles precisam relatar isso ao rei antes que a criatura contagiosa alcance a capital. No entanto, o monstro decide retornar ao seu poço. De repente, o velho que desapareceu mais cedo aparece da caverna. Ele diz à equipe para se lambuzarem com o lodo do monstro para não serem infectados e para se livrarem do cheiro humano. Ele apaga todas as tochas e diz para ficarem quietos. O monstro não consegue ver bem, mas reage a sons e movimentos. A criatura desce ao poço, chegando perto de Myung, mas o conselho do velho funciona e o monstro não consegue sentir o cheiro deles. Engasgado com os restos de carne humana, o monstro cospe direto no rosto da garota. Finalmente, ele vai dormir. Aproveitando o momento, o grupo tenta se esconder em uma caverna. No entanto, a criatura sente o cheiro humano emanando de Myung e corre atrás deles. O grupo corre pelo labirinto da caverna, evitando ser comido. O caminho termina em um penhasco e o grupo tem que pular na água para escapar. Enquanto isso, Jin e vários outros guardas conseguem retornar ao palácio vivos. Ele relata ao primeiro-ministro, sim, que o monstro de fato existe. Acontece que, o tempo todo, era ele por trás dos crimes brutais e inventou o monstro. Se aproveitando dos medos das pessoas, ele influenciou todas as decisões do rei Yunjong. Agora, sim, se preocupa que o povo se volte contra o governo. Ele ordena que os soldados queimem a cidade para reprimir qualquer resistência. Ao fazer isso, ele tirará vantagem do desamparo do atual rei e tomará o seu lugar. Vários homens do grupo de busca, agora doentes, retornam à capital. As pessoas entram em pânico por medo de serem infectadas e os soldados começam a atear fogo às casas com os habitantes lá dentro. Enquanto isso, o velho leva o grupo a uma passagem secreta através da qual eles podem entrar no palácio. No porão, o grupo descobre uma câmara com gaiolas enormes. O velho diz que o antigo governante de Chosun gostava muito de monstros e tinha uma área separada no castelo reservada para eles. Quando jovem, o velho era encarregado de alimentar as bestas e logo se apegou a uma delas. Quando Yunjong derrubou o rei, ele ordenou que todos os monstros perigosos fossem descartados. O servo então ajudou o seu pequeno animal de estimação a escapar por uma passagem secreta. Mais tarde, após destruir os infectados no poço, ele comeu um corpo infestado de peste e se transformou em um monstro implacável. A criatura se esgueira para a passagem secreta e o velho diz ao grupo para subir. Usando um brinquedo, ele atrai o grande cão para o recinto e se tranca lá dentro com ele. O monstro lança um olhar de ódio para o velho e o despedaça. A fera então se liberta da gaiola e parte para alcançar o resto do grupo. Enquanto isso, o primeiro-ministro faz um discurso ao povo e promete cuidar dos feridos e providenciar moradia para aqueles que perderam as suas casas no incêndio. As pessoas agradecem assim, acreditando que ele os está salvando de outra praga. A equipe de Yun finalmente consegue chegar aos aposentos do rei. Ele os informa que o monstro é real e foi criado dentro das paredes deste castelo. Naquele momento, Sin aparece com os seus guardas armados e fere Yunjong. Os rebeldes tomam o poder e eliminam os guardas do rei, enquanto os de Sin fazem a equipe de Yun refém. O primeiro-ministro planeja informar o povo de que Yun deu a ordem para incendiar a capital. Como as pessoas já perderam a confiança no rei, não será difícil destroná-lo. Sin ordena a execução dos prisioneiros, mas o monstro irrompe do porão. Os soldados tentam lutar, mas a criatura acaba com eles. Enquanto isso, no pátio, Myung finge ter uma coceira terrível e os outros entram na brincadeira com ela. Ao distrair os guardas, eles conseguem se libertar e derrotar os seus oponentes. Aproveitando a comoção, Yunjong e Yun também escapam dos guardas. Sin envia todos os guardas do reino para lutar contra o monstro. Logo, a criatura é contida por cordas enormes. O rei é localizado pelos seus servos leais e Yun ordena que escondam sua majestade num local seguro. Sin ordena aos soldados que levem o monstro para fora do castelo para que possa ser destruído publicamente diante da multidão. No entanto, a fera se liberta de suas algemas e o seu fluido vermelho
vermelho respinga nos guardas. Eles ficam febris e os seus corpos ficam cobertos por inúmeras feridas. O primeiro-ministro e vários outros guardas fogem em pânico. Quando o grupo chega, eles decidem preparar uma armadilha para o monstro em uma cela de contenção. Apesar dos protestos dos seus entes queridos, Yun decide ser a isca viva para capturar a fera. Enquanto isso, o palácio é invadido por moradores para escapar do contágio que infestou as suas casas. Myung os informa do monstro que está no palácio e incentiva o povo a ajudar a fechar a sua saída para a vila. Ela também os informa que sim, é o responsável por atear o incêndio e destruir os seus entes queridos. As pessoas enfurecidas encurralam o primeiro-ministro dentro do castelo com forcados e trancam os portões, deixando-o para ser devorado pelo monstro. Yun dispara foguetes de sinalização para o céu, atraindo a atenção dele. Enquanto isso, Sung e Hur preparam barris de explosivos no porão. Jin, coberto de feridas, aparece na frente deles, planejando vingar a sua derrota. Uma batalha se inicia entre eles, durante a qual Hur perfura o vilão com a sua espada. Mas Jin não tem intenção de desistir e não deixa Hur puxar a sua arma. Myung corre para o porão e aponta uma flecha para ele, mas ele se protege com Hur. A garota pede que ele repita o que fez na primeira vez que se encontraram. O corpo de Jin cai no chão e Yun irrompe no porão, perseguido pela fera. A equipe acende o pavio e foge para o topo. Antes de deixar o porão, Yun percebe que as chamas se apagaram. Ele empurra o seu melhor amigo à força para fora e pede que cuide de Mi-young. O guerreiro se tranca lá dentro com o monstro e joga a sua tocha nos recipientes explosivos. Uma explosão estremece o castelo. Após perceber que o seu pai permaneceu dentro do porão, Myung tem um colapso. O monstro é derrotado e o povo abre os portões do castelo. Mi-young tenta encontrar o seu pai entre os escombros. De repente, ela ouve alguém respirando debaixo das tábuas e encontra Yun ainda vivo. Os habitantes da cidade ajudam a desmantelar os destroços para resgatá-lo, comemorando a vitória. Por fim, Myung fica a servir no palácio com o seu amado Hur. O seu pai e o amigo dele decidem retornar para a sua casa para retomar as suas vidas normais. No caminho de volta, Sung pergunta a Yun como ele conseguiu sobreviver. Acontece que no último momento antes da explosão, ele amarrou o seu corpo a uma corda e voou para cima. A história é baseada em registros reais que foram escritos durante o tempo de Chosun. Terminando assim, O Monstro da Água, filme de terror e fantasia de 2018. E eu espero você no próximo vídeo.